Rafael Albuquerque, com a palestra Modelagem Numérica Aplicada à Drenagem de Minas. Obrigado, Flávio. Eu acho que eu preciso que me autorizem aqui a compartilhar a tela. Você não está autorizado. Pode obrigado. Ah, não, estou vendo aqui nada. Tá bom. Bom, obrigado a todos pelo interesse. Boa tarde. Tá certo aqui. Bom, então eu vou fazer a apresentação sobre modelagem numérica aplicada à drenagem de Minas. Eu sou Rafael Albuquerque, eu sou geoquímico e hidrogeólogo na Water Services and Technologies. Muito rapidamente sobre a empresa, né? A Water Services é uma empresa de consultoria, atuamos em diversas áreas, principalmente mineração. E também temos uma outra área de atuação da empresa, a representação de algumas empresas de software no Brasil, a Bentley, a Waterloo e a Vanessen, que fabrica esses sensores de monitoramento automatizado. O último slide sobre a empresa, né, do jeito que a nossa parte de consultoria está organizada agora, nós temos alguns grupos. Então, ontem vocês viram a palestra sobre gerenciamento de dados, temos um grupo grande de hidrogeologia, hidrogeotecnia, né? Obviamente, todas essas áreas de conhecimento se conversam, né? E a gente também tem um grupo de geoquímica aí focado na questão de drenagem de mina. O tema da apresentação é modelagem numérica, a gente faz modelagem numérica em todas essas áreas. Então, só para mostrar que, no fim das contas, né, essa questão interdisciplinar entre as diferentes áreas de conhecimento ela é interessante, né? Bom, então o tema é modelagem numérica. Então, por que a gente vai desenvolver? Por que desenvolver um modelo numérico, né? Tem no campo de drenagem de mina, eu acho que tem algumas áreas interessantes. Então, antes de tudo, auxiliar na interpretação dos resultados, né, dos dados hidroquímicos, testar hipóteses. Geralmente, o que a gente quer fazer é, combinado aos ensaios laboratoriais, estimar a composição química futura da drenagem de mina e também dos corpos receptores, não só da drenagem em si. Avaliar diferentes possíveis cenários e condições futuras, propor soluções, e um que eu acho que a gente precisa avançar muito aqui no Brasil é estimar as incertezas. Vamos falar sobre isso. É importante fazer um esclarecimento, assim, porque muitas vezes quando o pessoal fala assim sobre modelo hidrogeoquímico, né, é importante esclarecer que existem diferentes, entre aspas, tipos de modelo, né? Então, pode ser um modelo que é focado nas reações químicas, né? Tanto o equilíbrio termodinâmico quanto cinética de reações. O código mais utilizado é o FreeC, que é gratuito, mas também tem outros, como o Geochemist Workbench, que é pago, muito utilizado na América do Norte. Aí, sim, existem modelos de fluxo e transporte de carga química de pluma em água subterrânea. Aí, geralmente, a gente vai usar o FreeFlow ou o ModFlow com algum módulo de transporte. E também no campo da água superficial existe um outro tipo de modelagem, né, de carga química em córregos, em rios, tipo em estudos de alta depuração. Eu estou citando aqui o exemplo, o pacote da MAIC, né, produzido pela DHI. Então, eu vou focar mais nesse primeiro aqui e falar brevemente dos outros também. Então, eu citei lá o FreeC, né? O FreeC é um software gratuito, qualquer pessoa pode entrar aí no Google e baixar agora, escrever FreeC e baixar agora, né? E é um programa que simula reações químicas e também tem o transporte 1D em coluna, né? De água, né? O FreeC ele tem uma série de bases de dados termodinâmicos com uma série de reações pré-definidas. Então, você vai lá, por exemplo, escolher uma composição inicial da água, escolher uma mineralogia do meio e ver o que acontece quando aquela água entra em contato com a mineralogia, qual que é a composição final, qual o mineral que vai dissolver, precipitar, etc. Então, esse é o tipo de simulação, de forma geral, que o FreeC faz. Então, assim, só para listar rapidamente algumas funcionalidades, né? Então, você, como eu falei, você pode definir uma composição hidroquímica inicial, a partir, por exemplo, de um resultado hidroquímico de laboratório. Tem a parte onde essa água, então, vai interagir com minerais, e pode ser tanto por meio de equilíbrio termodinâmico, ou seja, uma reação instantânea que vai se equilibrar instantaneamente com aquele mineral, ou então você pode falar, não, esses minerais aqui, eles têm uma cinética de reação muito lenta, o equilíbrio instantâneo não faz sentido, então eu quero impor o fator tempo, né? Essa cinética lenta de reação ao modelo. A gente vai falar sobre isso. Então, geralmente, o foco em
drenagem de minas são esses aqui, né? Porque é a água entrando em contato com minerais, mas existem outros. Você pode fazer adsorção, troca iônica. Esse aqui está repetido. Interação com gases, mescla entre águas, mudança de temperatura, mudança de pressão e assim por diante, né? Como é que funciona essa base de dados termodinâmicos? Então, quem baixar o FreakSea online, né, e abrir lá, tem uma pasta de base de dados, vai ver um arquivo enorme com uma série de reações químicas, tanto de espécies aquosas como de água com mineral. Então, por exemplo, aqui, quem anda vendo aí as palestras da conferência, né, está vendo a importância de se quantificar o teor de sulfeto e de carbonato, né, por exemplo, no rejeito, que vai compor uma barragem, no estéreo, que vai compor uma pilha, né? Então, o FreakSea tem, por exemplo, aqui a reação de dissolução de pirita, né? A reação de dissolução de calcita, né? Então, você pode... E uma série de parâmetros termodinâmicos, como, por exemplo, o log K, que vai dar o ponto de equilíbrio de uma determinada reação. Tema que a gente explica aí, às vezes outra a gente dá curso de geoquímica, a gente explica em detalhe o que isso significa, né? Então, você tem esses minerais aí pré-definidos, né? Mas, se você quiser inserir outros minerais a partir de dados termodinâmicos, isso pode ser feito, né? E aí ele tem uma série de outras reações. Então, por exemplo, aqui ele está mostrando reações de adsorção, né? Então, por exemplo, você tem uma pluma de contaminante com cobre, é possível que esse cobre sofra adsorção, né? E essa pluma de cobre seja retardada, por exemplo. O que é importante destacar, né, é que o FreakSea ele junta todas essas reações ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, aqui você vê que a adsorção de cobre ou de chumbo ou dos outros metais ela é controlada pelo pH da água. Então, nos sistemas de transporte de contaminantes tradicionais, no Multiflow, no Free Flow, que eu vou falar daqui a pouco, ele não tem esse fator do pH. Então, por exemplo, se você tem uma drenagem com ácida de pH 2, que vai entrar num aquífero ou num corpo superficial de pH 7, esse pH vai se alterar ao longo do trajeto dessa carga química, né? Para você fazer uma simulação mais próxima do que realmente acontece, você tem que sair daqueles métodos mais tradicionais e ir para um método tipo do FreakSea, que leva em consideração esse tipo de parâmetro, né? Por exemplo, aqui, a mudança do fator de absorção em função do pH, né? A gente até mencionou isso rapidamente ontem, questão de escolha de quais os minerais você vai colocar no modelo. Pode parecer algo simples, você faz análise mineralógica e tem lá a mineralogia e coloca no modelo, mas muitas vezes não é tão simples assim. Aqui, por exemplo, a gente estava tentando entender de onde que vinha uma anomalia de manganês, né? E a gente começou a fazer algumas análises litoquímicas, usando a litogeoquímica com a mineralogia, a química total com a mineralogia, e a gente vê, por exemplo, que no caso, assim, o manganês, né? No caso desse conjunto de amostra, ele estava bem mais associado à clorita com óxido de manganês, então é uma clorita manganesífera, né? Ocorre que a clorita típica que está no banco de dados do FreakSea, ele não tem o manganês na fórmula. Então, é um exemplo aí onde, às vezes, você tem que alterar ali o banco de dados ou trazer um mineral de um outro banco de dados para poder, por exemplo, se o seu trabalho é tentar entender de onde que vinha o manganês, né? Então, eu acho que essa questão de ter um bom conhecimento da litogeoquímica e da mineralogia do meio é extremamente importante. Eu falei que uma das possibilidades é testar hipóteses, né? Então, isso aqui é um exemplo tirado da literatura, né? Então, por exemplo, aqui o autor ele simulou como é que vai evoluir o pH da água em diferentes condições teóricas, né? Então, se eu tiver mais calcita do que pirita, vai com pH básico. Se eu tiver mais pirita do que calcita, vai ter a tal da drenagem ácida, pH ácido. Se eu tiver mais calcita do que pirita, porém permitir que minerais secundários precipitem, então ele vai ter um pH moderadamente básico, mas nem tanto, um pouco abaixo de 8, assim por diante, né? Então, isso que você pode até fazer, até mesmo sem análise nenhuma, simplesmente testar hipóteses que acontece se for assim, se for assado, né? Esse é algo interessante, não vai dar uma resposta definitiva
sobre um caso específico, mas é interessante para a gente estudar aí os processos, né? O outro tema que eu queria abordar, né, e aqui nessa apresentação estou dando uma pincelada sobre possibilidades, né, é a questão de cinética de reação, né? Porque algumas reações, né, elas podem mudar de velocidade, né? E algumas reações são lentas, né, como eu falei no caso do silicato. Então, o PRIXI ele já vem com algumas cinéticas de reações pré-definidas no banco de dados deles, né, nos bancos de dados disponibilizados. Então, aqui a gente vê, por exemplo, a pirita oxidando pelo oxigênio. Então, por exemplo, aqui não tem oxidação de pirita por ferro 3 nessa fórmula, né? Se você quiser incorporar isso, você teria que mudar essa fórmula. E a dissolução de calcita, né? Então, tem alguns parâmetros de entrada, por exemplo, a área de superfície do mineral, o teor de oxigênio, que é um fator de entrada do FLIXI, o pH da amostra, etc., né? Então, você pode fazer isso sobre pirita e calcita, mas aonde eu acho que a cinética se torna mais notável, né, no caso dos silicatos, né? Então, isso aqui é um gráfico retirado da literatura que você vê que os silicatos em condições neutras, eles tendem a ser muito pouco reativos, mas em condições gradativamente ácidas, né, no caso de uma drenagem ácida, esses silicatos podem começar a ter a taxa de intemperismo mais elevada, né? Então, uma alternativa é impor no modelo essas curvas de cinética e permitir que o modelo simule as taxas de liberação, por exemplo, de metais e de demais espécies dissolvidas dos silicatos em função do pH simulado, né? Então, por exemplo, naquele caso do manganês, se eu tenho manganês associado à clorita, né, e eu quero saber como é que vai evoluir essa concentração de manganês, né, seria importante inserir esse tipo de informação no modelo. E um outro aspecto que a cinética de reações permite a gente simular é o efeito da granulometria do material, né, porque esse fator aqui está dentro, né, das equações de cinética. Esse R aqui é a taxa de dissolução, no caso, né, taxa de dissolução final, né. Então, tem um fator aqui do volume do meio poroso, a área em contato, a área do mineral em contato com o meio poroso e o volume do meio poroso. Em outras palavras, granulometria em função da porosidade, né? Então, você tem que ter a granulometria e a porosidade do meio, e você pode, digamos assim, brincar com esses fatores e até fazer análise de sensibilidade, se o material for um pouquinho mais grosseiro, um pouquinho mais fino, e como que isso poderia, por exemplo, influenciar no resultado do modelo, né? Mas até dando um passo atrás, é importante destacar, né, isso aqui é só uma simulação que a gente fez a partir de um caso real, né? Então, porque se você colocar os silicatos no modelo e mandar rodar sem cinética, né, ele vai fazer o equilíbrio termodinâmico. E isso significa que ele vai intemperizar ou dissolver os silicatos de uma vez só, né? E nesse caso, a gente fez isso aqui só como um teste. Se a gente colocar os silicatos no modelo, a composição de silicatos no modelo e dar um run, ele me deu um pH 8.4, que não fazia sentido para a geologia ali do rejeito que a gente estava simulando. Quando a gente coloca a cinética de reação, né, aí para o tempo de residência que estava sendo considerado, ele deu um pH muito mais próximo do que a gente entendia conceitualmente, que era 4,5. Né? Então, você vê que a cinética pode parecer uma coisa assim meio rebimboca da parafuseta, mas, na verdade, ela pode dar uma diferença muito importante, né, nos resultados finais e nas interpretações dos dados. E o que esses outros pontinhos aqui mostram, é o resultado da simulação do modelo, onde a gente tem aqui um índice de saturação e mostra o mineral intemperizando muito lentamente. Isso aqui são todos silicatos, né? Muito lentamente. Então, você vê que no tempo extremamente longo, ele vai chegar na saturação, né? Que seria, então, esse pH 8.4. Mas aqui é um tempo longo, um tempo de residência muito longo, que usualmente não é observado nos estéreis e rejeitos, né? Então, uma aplicação disso é certificar que o modelo, digamos assim, não está muito errado, né? Mas também
existem algumas análises que podem ser feitas, principalmente quando você está tentando pegar o resultado do ensaio cinético, né, por exemplo, no laboratório, no campo, e tentando estimar o que vai acontecer quando aquilo for uma pilha ou uma barragem em escala real, né? Isso aqui é um estudo muito interessante, onde que eles primeiro calibraram o modelo em função do ensaio cinético, então, ou seja, representou no Flixie exatamente a condição do ensaio cinético, algo muito próximo disso, né? E depois pegou esse resultado e jogou na escala real, né? Na escala real da barragem. E o que eles verificaram é que as concentrações estimadas pelo modelo estavam bem acima das concentrações de fato medidas em campo, ou seja, o modelo estava superestimando a composição da drenagem em função do que realmente era observado pelo laboratório. E quando, então, eles aplicaram esse fator de escala, né, que está descrito aí na literatura, porque quando você sai do laboratório, que é um ambiente controlado, vamos dizer assim, ideal, e vai para o campo, então você tem granulometria, porosidade, condições de fluxo, escala diferente, etc., né? As reações tendem a ser mais lentas, né? Pelo menos segundo o que é descrito na literatura. Então, quando ele aplicou esse fator de escala, né, eles obtiveram uma calibração bem mais adequada, vamos dizer assim, mais próximo do esperado, né? Mas isso aqui é um caso, está na literatura, tem outros exemplos na literatura, onde a pessoa que estava estudando, eles tinham um ensaio cinético e estava comparando com uma estrutura já existente, né? Estão comparando o cinético com aquilo que já acontecia. Se isso não for o caso, vamos supor, você está falando de uma estrutura futura que não existe ainda, ou então existe, mas você não tem aquela informação. Enfim, não importa, se você não tiver esse tipo de informação, algo que deve ser feito, na minha opinião, é a análise de sensibilidade, né, para esses diferentes fatores de escala. Isso aqui é um exemplo, né, de um trabalho que a gente está desenvolvendo, onde a gente aplicou esse fator de escala de cinética. Rafael, qual que está o mais certo? Não sei, não tem como saber só com esses dados em mãos, né? Mas é melhor, na minha opinião, e aí está a questão da incerteza, você utilizar o modelo para tentar demonstrar incerteza e apresentar uma faixa de resultados possíveis do que tentar cravar alguma coisa que, na verdade, os dados que você tem em mão não te permitem cravar isso. Ou seja, não existe você dizer que a concentração de sulfato futura vai ser exatamente 202,15 miligramas por litro. Ninguém consegue, mesmo que você faça todos os ensaios como manda os guias internacionais, você não vai cravar esse número. Sempre vai ter um fator de certeza. Então, eu entendo que os modelos eles podem ser usados para estimar esse fator de incerteza, né? Então, isso aqui falando de predição de drenagem futura, né? Dá para fazer algumas outras coisas interessantes. Então, por exemplo, independente de simular cenários, acho que muita gente já usa isso, calcular índice de saturação. Obviamente, você tem que ter medições de pH, EH, os íons principais da água e demais parâmetros, né? Não adianta você não ter a química completa, que esse cálculo não faz sentido, né? Então, o Flixie ele te dá vários índices de saturação, né? Lembrando que negativo significa insaturado, positivo supersaturado e próximo de zero saturado, né? E depois esses resultados, amostra por amostra, eles podem ser utilizados em gráficos, análises, etc., né? Então, por exemplo, aqui algum exemplo onde que pegou o resultado do ensaio cinético e calculou os índices de saturação para ver um eventual controle na composição química da água, da precipitação de minerais secundários. Isso aqui é um outro exemplo nosso, aqui é no contexto de mineração, mas não de drenagem de mina, um projeto onde que eles estavam pensando em injetar água no aquífero para controlar a abertura de um cone de rebaixamento, e uma preocupação que tinha era se a água assim, injetada poderia ou não acelerar um processo de castificação. Nesse caso, como as águas ficaram próximas de saturação, pelo menos o indicativo do modelo é que não seria, mas poderia ser diferente. E a gente também pode usar para gerar diagramas de predominância, então, como é que as espécies de ferro estão equilibradas em função do redox. Isso aqui é um gráfico que eu fiz no GeoChemistry Workbench para a gente tentar interpretar o equilíbrio de minerais em relação aos silicatos, né? Você tem aqui a albita, uma argila mais complexa, uma argila mais simples e gipsita, né? Então, um diagrama menos utilizado, mas que está na literatura, você pode usar, né? E assim por diante. Então, mesmo que você não esteja fazendo simulações futuras, você pode usar eles
nas suas interpretações, vamos dizer assim, pré-modelo, ou independente do modelo. Eu vou falar muito rapidamente de alguns outros tipos de modelagem ali que eu citei, né? Obviamente, talvez o que é mais conhecido no Brasil, mais utilizado, é o modelo de transporte de contaminantes subterrâneos, né? O modelo de pluma. Obviamente, para você fazer um modelo de pluma, antes de tudo, você tem que estudar a hidrogeologia em detalhe. Então, enfim, você poderia ficar aqui o dia inteiro falando de hidrogeologia, né? Entender se é um meio hidrogeológico mais simples, mais poroso, porosidade primária, ou se o fluxo dá por fraturas, né? O free flow, por exemplo, ele tem esses módulos que, obviamente, se você tiver as fraturas e as falhas mapeadas, você consegue entrar isso como estrutura discreta e ver, por exemplo, a pluma viajando dentro de um meio de fluxo preferencial numa estrutura. Tem também a questão da anisotropia. Isso aqui é um exemplo de um ensaio de bombeamento onde a gente viu a anisotropia nos postos de observação. Então, você consegue fazer a anisotropia. O free flow, especificamente, se você consegue alterar os eixos da anisotropia para que eles não sigam necessariamente os eixos cartesianos, que pode ser interessante, né? E aí, bom, então isso, uma vez você define um fluxo subterrâneo, você pode, então, colocar a pluma no modelo, né? Colocar uma fonte de um contaminante, né? No caso de mineração, geralmente um contaminante inorgânico, né? E aí o modelo, isso aqui é até um exemplo de um modelo antigo no ModFlow, mas você vai lá calcular a advecção em função do fluxo, a dispersão, a dispersividade você vai entrar, fontes e sumidouros, né? Por exemplo, você tem um poço, uma barreira hidráulica aqui, é um sumidouro, e essa parte aqui é onde as reações químicas vão acontecer. Como eu citei antes, os modelos de transporte 3D tradicionais, eles têm essa parte, vamos dizer assim, relativamente simplificadas em relação, por exemplo, que o FlexSea consegue fazer. Então, é muito importante entender essas limitações, né, na hora de escolher a estratégia de modelagem, e mesmo que se escolha uma estratégia de modelagem mais simples, saber interpretar o que o modelo está dizendo. Aqui alguns exemplos, né? Isso aqui é um modelo, é um caso aí, a parte de calibração de fluxo, então uma área que tinha uma barragem que foi alteando, e a gente foi calibrando a carga hidráulica do meio subterrâneo em função do alteamento da barragem, né? Que alterou um pouco a carga hidráulica do entorno. Aqui é uma pluma de sulfato que foi liberada de uma pilha de estéreo, né? E foi detectada nos postos de monitoramento ajusante da pilha, né? Então a gente calibrou aí até conseguindo representar a sazonalidade climática que influenciava nas concentrações, né? Isso é possível de ser feito. Então, apesar de ser um problema químico, ele foi solucionado muito mais do ponto de vista hidrogeológico, esse caso específico, né? E aí aquela questão da incerteza volta aqui, porque o modelo de transporte, assim como o modelo químico, ele tem uma série de fatores que você tem que colocar um input, que faz parte da matemática da coisa, mas que no fundo você não sabe, em alguns casos nunca vai saber. Então, por exemplo, a dispersividade, né? Tudo bem, você tem na literatura alguns parâmetros estimados de dispersividade, mas dificilmente numa área específica você vai ter essa estimativa. A concentração na fonte é algo que pode ser um pouco mais, em relação a outros parâmetros, um pouco mais controlado, mas ainda assim, em função dos ensaios, etc., né? Mas ainda assim existe uma faixa de valores possíveis. Os isotermas, o constante de adsorção de metais aqui também é outra que tem valores na literatura, mas dificilmente você consegue cravar e dizer, neste local, o meu constante de adsorção é essa. Então, nesses casos, eu acho que os modelos eles têm que ser usados não só para dar um resultado único, mas para dar uma faixa de resultados e dizer, olha, dependendo da absorção do meio, que dificilmente a gente vai conseguir estimar, até é possível, mas é difícil, mesmo em escala de campo é difícil, você pode ter um arsênio em concentrações muito baixas ou excedendo o limite ambiental, né? Aliás, isso aqui já excedeu muito tempo, é 0,0, né? Aqui é 0,1. Bom, enfim, mas você pode ter diferentes cenários aí em função desses parâmetros. Na verdade, a gente está lidando com uma faixa de concentrações possíveis. Aqui é importante notar, como eu falei, que esses códigos de transporte tradicionais no ModFlow, isso aqui é um exemplo do que o RT3D faz, é um código acoplado ao ModFlow. Se a gente vê a lista de funcionalidades, está muito voltado para compostos orgânicos, né? Degradação de compostos orgânicos, que não é exatamente
o universo de drenagem de mina. Não quer dizer que esse código não pode ser usado, mas a gente tem que ter ciência das limitações, né? E aí existe hoje em dia, né, a opção de você rodar o FreeC dentro do ModFlow ou dentro do FreeFlow, que você pode até perguntar, então por que a gente não faz logo isso de uma vez, né? Obviamente, quanto mais parâmetros de entrada você está colocando no modelo, maior complexidade você está adicionando e possivelmente maior sua incerteza, né? Dificilmente você tem todos esses parâmetros de entrada na mão para determinar, mas é algo possível de ser feito em alguns casos. Tem alguns problemas específicos que você inevitavelmente tem que ir para essa solução mais complexa, né? Aqui só um último tipo de modelagem, né? Só para citar, não passar batido, a gente já fez alguns trabalhos nessa área, que é a modelagem de autodepuração, né? Então, aqui o cara tem que ir no campo, fazer uma série de medições aí dos parâmetros, dos aspectos hidráulicos, né? Dos corpos receptores, né? Muitas vezes você precisa de um topógrafo para ir lá medir cota de seção, fazer topobatimetria, medir vazão, né, com micromolinete ou flow track em diversas campanhas, e assim por diante, né, e ter toda a geometria dos corpos receptores representados, né, e aqui fazer uma simulação. Existem alguns resultados interessantes que pode mostrar, por exemplo, então, quando esse efluente, por exemplo, esse aqui é o caso, era uma mina subterrânea que estava fazendo o trabalho de deságue, né, da mina, mas essa água... 5 minutos, Rafael. Ah, tá. Não, vou terminar antes disso. Essa água, quando chega na superfície, né, ela precisa ser descartada em algum lugar, então precisa entender se existem opções de descarga, se vai ter que aplicar algum tratamento, alguma coisa assim, né? Então, esse tipo de modelagem te dá essa resposta. Os últimos 2 slides, né, eu queria fechar não com conclusões, mas com perguntas, né? Então, as perguntas são as seguintes. Qual o objetivo do trabalho de modelagem numérica? Isso tem que estar claro. Quais complexidades e simplificações devem ser aplicadas num determinado modelo numérico? Há dados de campo ou laboratório suficientes para sustentar as conclusões alcançadas a partir de simulações? Quais são os dados necessários para a modelagem? Ou seja, o modelo ele não substitui os trabalhos de caracterização, mas eles podem usar os dados de caracterização como ponto de partida e simular uma série de possibilidades, ou até tentar avaliar a incerteza inerente a esses dados. E aí é o outro importante: quais são as incertezas inerentes ao trabalho de modelagem ou projeto como um todo, e se essas incertezas foram documentadas ou descritas. Então, meu último slide, para que serve um modelo? Eu acho que, em resumo, é para testar hipóteses, simular cenários, e um tema que eu acho que a gente precisa avançar muito, não só no Brasil, no mundo inteiro, é estimar incertezas. A gente... seja a hidrogeologia, a geoquímica, a gente não consegue cravar resultados, não existe isso. Então, qual que é a incerteza? Tá? Então, deixo aí, agradeço a atenção de todos, deixo aí meu contato para qualquer coisa. Se tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. Obrigado. Ô, Flávio, eu estou vendo pelo meu celular você falando, mas eu não sei se você está falando aqui comigo ou eu não estou te ouvindo. Desculpa, Rafael. Não, tudo bem. Vou fazer uma pergunta enquanto o pessoal elabora as outras. Muitos profissionais trabalham com o termo validar o modelo. Sim. E outros já preferem usar estimar a incerteza. Sim. Qual que é a sua avaliação desses 2 termos e qual que você prefere usar? Eu acho que validar o modelo, no meu entendimento pessoal, tá? Não é uma verdade absoluta que eu vou dizer aqui. Eu acho que validar o modelo está muito relacionado a modelo de recurso, né? Onde você consegue coletar uma quantidade de dados muito superiores ao que um estudo ambiental, hidrogeológico, hidrogeoquímico consegue coletar, né? E aí dentro lá da norma você tem as diferentes etapas ali de validação do que está sendo feito. Eu acho que para estudos ambientais
diante da enorme heterogeneidade do que a gente está lidando, principalmente se a gente está lidando com meio subterrâneo, você não consegue ver, né? E todas as limitações dos métodos, assim, os métodos, por melhor que sejam, têm limitações, eu acho que a gente deveria ir para o caminho de limitação do trabalho. Pode ser um termo mais pessimista, mas eu acho que é mais realista, na minha opinião. E como que você faria isso, trabalho de transporte contaminantes? Não, então, o trabalho de transporte contaminantes, a metodologia mais clássica seria por meio de análise de sensibilidade, como os exemplos que eu mostrei ali, né? Mas tem algumas outras metodologias avançadas, a gente vai ter que falar isso numa outra ocasião, porque é um papo muito longo, de usar ferramentas como o PEST, né, de estimativa de parâmetros, onde que estima os parâmetros, mas te dá ali uma faixa de resultados possíveis. Lembrei de outras, simulações do tipo Monte Carlo, onde você faz 1.000, 10.000 realizações de cenários possíveis, né? Então, assim, olha, eu rodei o mesmo modelo com 10.000 combinações de parâmetros possíveis e encontrei essa faixa de resultados. Isso é uma outra possibilidade interessante que eu acho que pode ser mais bem explorada. Então, existe um universo de pesquisa nessa área. Ótimo. Última pergunta aqui da Maureen Gaspar. Boa tarde, Rafael. Gostaria de saber justamente quais os dados essenciais para uma modelagem de qualidade. Eu imagino que essa pessoa quer saber sobre transporte, né? Porque Bom, transporte, acima de tudo, você tem que ter um bom entendimento da fonte e você tem que ter uma boa malha de monitoramento, de postos de monitoramento, de nível d'água, hidroquímica jusante, e parâmetros hidrogeológicos, né? Slug test, mas preferencialmente ensaios de movimento com múltiplos postos de observação, que é difícil acontecer em áreas de contaminação, mas se tiver, é ótimo. A parte de drenagem de mina, eu acho que a gente tem que seguir... Bom, toda a base de dados geológica, litogeoquímica, mineralógica da mineradora, se possível, ensaios estáticos, ensaios cinéticos, com uma boa amostragem representativa e assim por diante. Então, essa combinação de ensaios e campo. Então, assim, volta ao mesmo tempo que é falado aqui no evento. Quanto mais dados e mais caracterização você fizer, melhor vai ser o seu modelo e melhor vai ser a sua estimativa. Então, menor vai ser a sua limitação, menor vai ser a sua incerteza. Perfeito. Muito obrigado, Rafael. Obrigado a você. Seguimos aí no cronograma. Vamos passar para o próximo apresentador, que sou eu. Obrigado. Boa sorte, então. Como é que eu saio daqui? Transfere aí o host. Deixa eu sair aqui desse negócio. Tchau, gente. Um abraço. Obrigado.